para toda a família. Pessoal aí do radios.com.br, também do Vale FM 99.com.br e o pessoal dos aplicativos para iOS e Android, né, que você leva então a programação da Rádio Vale na palma da sua mão, nas 24 horas do dia, onde quer que você esteja. Que maravilha. O WhatsApp é o 20 23 1397. O código de área para quem estiver fora de Cachoeira do Sul é o 51. Utilize essa ferramenta e faça essa interação conosco aqui com a Rádio Vale, com todos os programas de jornalismo da nossa emissora. Encaminhe críticas, elogios, sugestões de assuntos para abordarmos aqui, denúncias, questione os nossos convidados. É uma ferramenta que você tem à sua disposição no Vale Rural, no Vale Informação, no Vale Notícias ao meio-dia, no Conexão 99 com a Dalcira às 6 da tarde, e ainda tem até o Batendo Bola, que é o nosso programa esportivo às 8 da noite com o Lucas Nunes. 20 23 1397 51 é o nosso código de área. Vamos mandando um abraço aqui para a Janaína Rodrigues, e agora o nosso Facebook está no ar. Às vezes dá alguns probleminhas técnicos aqui, né? Mas o pessoal que nos acompanha no Facebook já tem então som e imagem aqui do nosso estúdio. Hoje, sexta-feira, 5 de setembro de 2025, terminando a primeira semana desse mês de setembro, o calendário nos mostra que é Dia Nacional da Conscientização e Divulgação da Fibrose Cística. Também é Dia Internacional da Mulher Indígena, é Dia da Amazônia, Dia do Oficial de Justiça, Dia do Irmão, né? É bom lembrar os irmãos. Hoje também é dia do taxista. Os taxistas têm o seu dia, que é 5 de setembro, né? Porque em alusão à primeira lei que regulamentou o serviço de táxi no estado do Rio Grande do Sul, que foi em Porto Alegre. Claro, a capital foi no dia 5 de setembro de 1973. Então, dali, um vereador em Porto Alegre conseguiu um projeto de lei que foi aprovado, definindo o 5 de setembro como o dia do taxista. Mais adiante, um deputado estadual pegou esta data, que era municipal, era de Porto Alegre, e transformou também um projeto de lei que foi aprovado na Assembleia Legislativa, e o 5 de setembro, então, se tornou uma data estadual. Então, um abraço a todos os taxistas espalhados nos 497 municípios do nosso Rio Grande do Sul. E como lembra o José Sestari, taxista de Porto Alegre, especializado em palestras, né, para os taxistas, o taxista geralmente é o primeiro que o turista tem contato quando chega numa cidade. É a primeira pessoa. Porque o turista desembarca no aeroporto, numa rodoviária, ou até mesmo uma estação férrea, se tiver trem, e o que ele faz? Ele pega um táxi para ir para um hotel, para ir para algum lugar. Então é o primeira pessoa que ele encontra quando chega numa cidade. Nós celebramos hoje Santa Isabel e São Zacarias. Eles foram os pais de João Batista, portanto, eles foram os tios de Jesus Cristo. E também celebramos Santa Teresa de Calcutá. Conferindo as manchetes de hoje, o portal O Correio da Rede Fã de Comunicação destaca: Marista Roque disputa etapa infantil da Olimpíada Marista Brasil em Porto Alegre. Folha de São Paulo, exportações aos Estados Unidos caem 18,5% em agosto com tarifaço de Trump. O estado de São Paulo, exportações aos Estados Unidos cai 18,5%, mas total de vendas do Brasil cresce.
O Globo do Rio, no primeiro mês sob tarifaço de Trump, exportações do Brasil aos Estados Unidos caem 18,5%. Estado de Minas, Lula pede mobilização popular contra a anistia. 0 hora. No primeiro mês do tarifaço, vendas do Rio Grande do Sul para os Estados Unidos caem 18,6%, mas sobem 53% para a China. Diário Gaúcho. Programa garantirá gás para famílias de baixa renda. Correio do Povo. Expo Inter abre oficialmente hoje na expectativa de socorro para o agro. Depois nós vamos comentar aí, sim, que vem o anúncio aí que o ministro da Agricultura traz aí sobre o alongamento das dívidas. Correio Brasiliense, Brasil vende menos para Estados Unidos após tarifaço, mas exportação cresce. Folha de Pernambuco, prévias, praias e desfile com segurança reforçada, né? Prévias do Carnaval de Olinda, né? As praias pernambucanas movimentadas e tem o desfile do domingo, o desfile do 7 de setembro, feriado no Brasil aí, que vamos comemorar 203 anos da independência do Brasil, né? Que era uma colônia portuguesa. E a manchete do jornal A Tarde de Salvador: acidentes com adolescentes e crianças crescem 8% na Bahia. Tá aí as manchetes de hoje, Ronaldo Toné. 7h11, obrigado, Tomás. Vou ficar aqui abrindo uma participação um pouco mais longa com as exportações das empresas cachoeirenses. Como todos viram aí, as manchetes, boa parte dos jornais falam sobre esses dados que foram divulgados ontem à tarde pelo Ministério de Indústria, Comércio e Exterior, que é o ministério que é dirigido pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, ele acumula a vice-presidência da República com esse ministério. Pois os dados para a Cachoeira do Sul, comparando agosto de 2025 com o mesmo mês de 2024, mostra uma queda em dólares de 42,5%. Nós exportamos em agosto desse ano 7.288.000 dólares e em tonelada 20.600 toneladas. Então essa queda foi basicamente em função de que nesse agosto de 2025 nós vendemos menos soja e derivados de soja para onde? Para a França. O maior cliente da Cargill, de Cachoeira do Sul, é a França, que fica com praticamente 100% das exportações da empresa de Cachoeira do Sul para outras áreas. Então, é uma questão de sazonalidade, de negócios firmados. No ano, considerando então janeiro a agosto, as exportações cachoeirenses caíram 10,3%, atingindo 69 milhões de dólares e 200 mil toneladas exportadas. Nesse contexto, a soja tem o maior impacto. A soja e seus derivados, né, normalmente o que se exporta aqui é farelo de soja e óleo degomado de soja, mas principalmente farelo de soja para a França. Nós tivemos uma queda no ano de 14,2% nas exportações do que se chama complexo soja. E em termos de tonelada, foi 10%. Significa, então, que nós vendemos 14.300 toneladas a menos de soja e derivados neste ano em relação ao ano passado. O segundo item na pauta de exportação de Cachoeira do Sul é a madeira. Basicamente, madeira serrada, aplainada e seca, e também, junto com a madeira, como subproduto, a serragem, que é aglomerada e vira pellet, que é uma espécie de combustível, né, que é usado pela Europa, especialmente, e Estados Unidos, para as caldeiras domésticas. Eles têm aquecedores de água, que são caldeiras, que são utilizados para aquecimento da casa e também, obviamente, para banho. Nós tivemos um crescimento
nesse segmento do beneficiamento de madeira de 12% no ano até agosto. Então, não é por causa do setor madeireiro que nós estamos com algum tipo de problema em termos de exportação. E também não é em relação ao setor metal mecânico, que, como um todo, é o terceiro maior exportador de Cachoeira do Sul. O metal mecânico cresceu 7% em faturamento neste ano de 2025. Então, basicamente, a queda nas exportações é em função dos negócios do agro, do beneficiamento do soja. Tem também exportação de arroz, mas é muito pequena. Temos exportação de trigo, mas muito pequena. Soja é definitivo. Se cai a exportação da soja por algum motivo, negocial, né, porque a empresa resolve negociar com outros locais ou deu uma parada por preço, por questão de cotação do produto em termos internacionais, isso impacta diretamente as nossas exportações. E a pergunta que todo mundo faz, né, Tomás, tá aí os Estados Unidos na exportação de produtos cachoeirenses? Praticamente nulo. Na média, os Estados Unidos representam em torno de no ano passado foi 1,2% das exportações. E é basicamente produtos metais mecânicos, né? Os Estados Unidos não importa nada do agro, da produção primária de Cachoeira do Sul. Então, são componentes de máquinas agrícolas, geralmente, que são exportadas para os americanos para montar lá tratores, colheitadeiras, etc. Produção feita pelo grupo AgroScrio, né? Então, e aí o detalhe do mês no ano, né? No ano houve uma queda dessas exportações que não são muito grandes. O ano passado atingiram em 8 meses $1.100.000, que representa 1,5% do total exportado naquele período, né, de todas as empresas de Cachoeira, e nesse ano a exportação atingiu $940.000, caiu de $1 milhão, representando 1,3% do total exportado até agora. Então veja que é um percentual muito baixo. Mas agosto, por incrível que pareça, nós tivemos um crescimento exponencial, porque o agosto do ano passado foi muito ruim em termos de exportação para os Estados Unidos. Foram apenas $7.800 exportados, praticamente nada. E esse ano foi $142.000, o que significou um crescimento, olha em termos percentuais, 1.723% a mais. Claro que é porque a base de cálculo é muito baixa. Mas então não foi a exportação para os Estados Unidos com a vigência já das tarifas de 50%. Cachoeira do Sul exportou mais, embora a exportação seja, no cômputo geral, muito insignificante ou muito pequeno. Insignificante, quando a gente diz, é nos grandes números, mas obviamente que são recursos que deixam de entrar em empresas cachoeirenses, em empresas que vendem, né, ou que têm parte da sua produção voltado para o mercado americano. Nesse aspecto, o dado divulgado pelo grupo AgroScrio é que a dependência de exportações dos Estados Unidos é de 16% do faturamento da empresa e que eles negociaram que os importadores americanos continuariam comprando os produtos feitos em Cachoeira do Sul para a montagem de equipamentos agrícolas lá nos Estados Unidos, mesmo com a sobretaxa de 50% estabelecida pelo presidente Donald Trump. Por quê? Por um motivo muito simples. É que não se troca de fornecedor de um produto industrial da noite para o dia. Pode comprar uma tonelada de grãos aqui e ali, porque o produto basicamente é o mesmo. Agora, um produto industrializado, ele passou pelo desenvolvimento, pelo design, o aperfeiçoamento da linha de produção, então ele está dentro dos gabaritos de qualidade exigido pela empresa montadora de máquinas americana. Então, para ele conseguir um outro fornecedor num país que não esteja tão taxado como o Brasil, vai demorar tempo e ele, obviamente, tem que receber esses equipamentos porque há uma programação de montagem de colheitadeira e trator lá nos Estados Unidos que tem que ser seguida. Não é e uma peça que não chegue, um amortecedor que seja da máquina, ou uma engrenagem que não chegue lá, a máquina fica incompleta. E aí não pode ser
obviamente vendido, oferecido ao mercado para todo o fluxo comercial. Inclusive, eu olhei nas notícias americanas ontem, o New York Times traz uma informação da John Deere americana, então é uma informação deles, falando deles, né? Dos americanos falando dos americanos. O New York Times traz na sua área econômica uma informação que a John Deere teve queda nas ações. John Deere são esses tratores verdes, todo mundo conhece, né? Padronização verde ali dessa marca americana de máquinas agrícolas. Eles dizendo lá que ele perdeu o valor de bolsa, estava desempregando, quer dizer, estava demitindo gente, e eles falavam num prejuízo por causa das taxas que o presidente americano estabeleceu nas importações americanas, né? Um prejuízo de 600 milhões de dólares. E é por isso que caiu as ações na bolsa. Quer dizer, o resultado da John Deere vai ser ruim esse ano, em função de que eles estão pagando mais caro por aquilo que eles compram de diversos países, inclusive do Brasil e inclusive de Cachoeira do Sul. E essa questão das exportações, redução para os Estados Unidos no primeiro mês do tarifaço, vê que a manchete da Zero Hora destaca o aumento das exportações do Rio Grande do Sul, por exemplo, para a China, né, Toné? Ou seja, não dá mais um lugar, o pessoal procura outro lugar. Ou seja, o mundo não gira em torno dos Estados Unidos. A pessoa precisa entender que os Estados Unidos não é o Sol que ilumina o planeta. É uma grande potência, um grande país, tem uma economia forte, um governo forte, um movimento bélico forte. Nada disso se ignora. Mas o Sol não é nos Estados Unidos. O Sol ilumina todo o planeta, de todos os lados. Isso significa que existe mercado em vários países, nos 5 continentes. Então, se não dá mais para vender para os americanos, estão cheios de 9 horas, querem isso, querem aquilo, então vamos vender para outro lugar. Vamos vender para a África, vamos procurar países no continente africano, na Oceania, lá na Ásia e até mesmo na Europa. E por que não na América Central também? Vamos procurar outros países que queiram comprar os nossos produtos. Quem sabe até aumentam as vendas, né? Aumentam a margem de vendas muito mais do que se vendia para os Estados Unidos. É aquela acomodação, estava muito bom, estava muito legal, mas parece que quando tem que mexer o pessoal não gosta, Toné. O pessoal fica assustado quando tem que sair da zona de conforto. Claro, tem alguns especialistas que já disseram, é correto. Tu abrir um mercado novo não é tão fácil, tão simples, às vezes é um processo lento, demorado, claro, tem que mandar alguém lá naquele país, conversar, como é que é? O legítimo caixeiro viajante, né? Tu tem que mandar o caixeiro viajante do século XXI, tem que ir lá, bonitinho, de terno e gravata, sabendo falar inglês, quem sabe francês ou até mandarim, né? Vai lá, sentar com o pessoal e vai vender. Olha, lá no Brasil, no Rio Grande do Sul, nós temos uma empresa que produz um produto tal, leva vídeo, foto. Hoje tem recursos aí, data show, uma série de coisas. Mostra, negocia preço e daqui a pouco esse caixeiro viajante volta. Olha, abriu um mercado num país lá, não sei aonde, eles querem comprar tanto. Ok, vamos vender. É sair da zona de conforto e ir à luta. Tomás, já que tu citasse a China, eu pesquisei aqui no site da Comex, que faz essa síntese de dados, para procurar o que a China comprou em 2025 até agosto de Cachoeira do Sul. A China, ela comprou quase 6 mil toneladas de soja e derivados. Então, o que representa isso no total que a Cargill vendeu? Isso representa 4%. Tá? Mas comprou, mas é 4%. Então, ela tem um peso muito pequeno. E o segundo item que a China mais compra de Cachoeira é a madeira serrada, pela Todesmad, lá no sul do município. Comprou 3.700 toneladas de madeira, o que representa em torno de 11% do total que a Todesmad vende. Então, do total que a Todesmad vende, 11% vai para a China.
tá? Não é o principal mercado da Todesmad. Aliás, o principal mercado da Todesmad é a Europa, especificamente a Itália, com os pellets, que é a serragem aglomerada, né? Que serve de combustível. Esse é o principal item, certo? Que faz em termos de venda. Já a madeira serrada, ela tem muitos outros mercados além da China, e vários na Ásia. Por exemplo, Vietnã compra madeira de cachoeira, Filipinas compra madeira de cachoeira, Emirados Árabes Unidos compra madeira serrada, plainada e seca de Cachoeira do Sul. Quem mais aqui? Tailândia, onde o Brasil está jogando agora o Mundial de Vôlei Feminino, e está indo muito bem, vai para a semifinal, né? As meninas e os tailandeses estão torcendo pela seleção brasileira direto lá, pois é um dos mercados onde vão as madeiras de Cachoeira do Sul, das florestas ali no sul do município, na fronteira com Santana da Boa Vista, Encruzilhada. Também a Malásia compra madeira de cachoeira, só para citar alguns dos locais que compram. E no caso do setor, por exemplo, e já disse aqui, soja e derivados vai basicamente para a França. A França é o nosso principal cliente. Mas os produtos metal-mecânicos, né, que são das nossas indústrias aqui, os principais mercados, o principal mercado é a Argentina. O que mais compra, percentualmente, em termos financeiros, só para ter uma ideia, no ano a Argentina já comprou $1 milhão e 100 mil desse setor, que no total vendeu $4 milhões. Então, 25% vai para a Argentina. Mas ainda nós mandamos máquinas para a Alemanha, mandamos sim, eu já mencionei os Estados Unidos, em percentual menor, mas mandamos ainda máquinas para a Bélgica, componentes de máquinas, né, etc. Estou passando os olhos rapidamente aqui. Nós vendemos, por exemplo, as telas metálicas produzidas aqui na Estrada da Ferreira, ali pelo Guilherme Ache e seus associados, elas vão basicamente para o Uruguai, é o nosso cliente de telas. E também nós vendemos máquinas e aparelhos para a colheita para a Polônia, olha só, a Polônia lá, veja assim, e vendemos também para a Austrália. Atravessamos o mundo e mandamos máquinas e aparelhos de colheita e debulhadores de produtos agrícolas, né? E isso é basicamente para material de silo e beneficiamento, para a Austrália. Também tem aqui a República Tcheca, que aparece nessa listagem, o Paraguai compra da gente do setor metal mecânico, né? Enfim, esses são os principais nesse contexto. Então é bem diversificado em vários continentes, vários países, isso garante a nossa estabilidade em termos econômicos. Insisto, se nós estamos atualmente com uma queda, no geral, das vendas de cachoeira de 10% nas exportações, é porque a França comprou menos em agosto, e isso impactou o total, porque ela é uma grande adquirente de soja e derivados. 7h27, vamos para os patrocinadores, já voltamos. Neste mês Farroupilha, é tempo de celebrar a coragem, a cooperação e o orgulho de ser gaúcho. É tempo de celebrar a integração, a força da comunidade e o trabalho em conjunto. Assim como a chama crioula mantém viva a tradição gaúcha, com sua energia, a Seletro ilumina lares e fortalece a vida e o desenvolvimento no campo e na cidade. Olhar para o futuro é preciso, mas sem jamais esquecer a nossa história, valorizando com orgulho as nossas origens e a certeza de que juntos somos mais fortes. Essa é uma homenagem da direção, dos conselheiros e dos funcionários da Seletro, aos nossos associados que celebram o orgulho de ser gaúcho. Seletro, sempre ao lado do associado.
No fim do Tischler, a economia é garantida. Confira só. Contra filé bovino quilo 44,90 do Clube 42,90. Costela bovina janela quilo 28,99 do Clube 22,69. Sobrecoxa Nat QF verde congelada 1 quilo 12,90 do Clube 11,48. Coxa e sobrecoxa tradicional congelada quilo 9,97 no Clube 6,98. Aproveite! É tecnologia unindo a população, conectando vidas com inovação. Quer se locomover com conforto, economia e segurança? Chegou o Ubra, o aplicativo de transporte feito pra você. Baixe agora na Play Store e aproveite a promoção de lançamento. A cada 10 corridas, a 10ª é grátis. Fone Whats 51 9 36 18 47 85. Com o Ubra, você escolhe, confia e chega bem. Conectando vidas com inovação. Ubra, do seu jeito, no seu tempo. Siga a Vale FM no Instagram. Rádio Vale FM _99.1. Rádio Vale FM 99.1, Cachoeira do Sul. Vale Informação. Começando o seu dia bem informado aqui na Vale FM. 7h30, passando os olhos aqui nas estações meteorológicas que estão localizadas em Cachoeira do Sul e que estão disponibilizadas aqui na internet. Por exemplo, as medições feitas no Piquiri, nos Olhos d'Água. Temperatura agora de 6 graus e 8 décimos. Ventos calmos de sul, com menos de 1 km por hora, então praticamente rajadas mínimas lá. E sem precipitação de chuva no dia de hoje. Para outra medição aqui, vamos para a estação da Casa Azul do Bosque, temperatura de 9 graus e 6 décimos, ventos de norte de 1,6 km por hora, também sem chuva, e no ano, a medição lá no Bosque fala, no mês, vou dar também o dado do ano, mas no mês, lá, nesses 4 dias, vamos dizer, porque hoje é dia 5, mas hoje não está chovendo. Já choveu lá no Bosque 113,4 milímetros. É muito intensa, é muito grande essa chuva. E no ano, no Bosque, já choveu 1.487 milímetros nesses 8 meses e 4 dias. Tomás. E aqui o nosso termômetro, estamos na esquina da 15 de novembro com Andrade Neves, ele marca 11,7, podemos dizer, então um microclima aqui bem no centro de Cachoeira do Sul. E a temperatura da estação do Irga no Capané é semelhante à Casa Azul do Bosque, 9,7 graus no Capané. Vou mandar um abraço para o Patrick Santos, Andreinha Silva, Paulo Machado, está lá em Coronel Domingos Soares, no interior do Paraná. Chuvinha, né? Chuvinha, como dizia o ano antigo, aquela chuvinha de molhar bobo, né? E temperatura de 17 graus. Roberto Bastos, a Janaína Rodrigues, a Loreninha Alves, já conosco na nossa sintonia. E vamos para o nosso primeiro bate-papo, né? Que é o vereador, presidente da Câmara Municipal de Vereadores aqui de Cachoeira do Sul, vereador MacGyver Borba Dias Soares, do PSDB, porque essa semana aí saiu a informação de que ele está lançando sua pré-candidatura a uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul nas eleições do ano que vem. Então, vamos dar o bom dia ao vereador MacGyver. Bom dia, Tomás, bom dia, Ronaldo Toné, bom dia, ouvintes da Rádio Vale. Me perdoem pela minha voz, que eu estou acometido da influenza, mas é sempre um grande prazer para a gente estar falando com vocês aqui. Fez a vacina, vereador? Não resolveu, Toné, não resolveu. O meu caso, eu sou asmático, né? Sou do grupo de risco, então sempre uma vez por ano me pega. Não é fácil, tem que se cuidar e realmente nós estamos vivendo aí um clima difícil, às vezes nós temos verão e inverno no mesmo dia, aí não é fácil.
Não há resistência física. Mas o vereador tem resistência para concorrer a deputado estadual no ano que vem, é isso, vereador? Sim, Tomás, a vida da gente é feita de desafios, né? E eu sempre digo que a gente precisa evoluir e a gente precisa entregar mais resultado. A população de Cachoeira, ela é muito carente de lideranças que entreguem resultados, que se importem com as demandas delas, que se importem com os problemas do dia a dia da cidade, que se importem com as coisas que acontecem no dia a dia de Cachoeira do Sul. E buscando novos desafios e buscando entregar mais resultado, a gente está colocando o nome à disposição do partido para que a gente possa representar a população cachoeirense na Assembleia Legislativa. E a busca pelos eleitores, além da região de Cachoeira, onde é que o vereador vai buscar? Porque a eleição para deputado vai precisar de um apoio grande, né? Qual é hoje a ideia de votos para uma cadeira na Assembleia? A ideia é 30 mil votos para a gente obter o êxito, né? Tem que ser 30 mil votos. O PSDB está passando por um momento de reestruturação, muitos estão nos deixando, né? Estão acompanhando o governador Eduardo Leite no movimento para ir ao PSD. E, na minha visão, todos os atuais deputados do PSDB irão migrar ao PSD e vai deixar um vácuo de lideranças no PSDB. Então, todas as lideranças que vão colocar o nome à disposição do PSDB, nenhum é deputado. Então, a gente aumenta as nossas chances da gente obter isso no pleito. A gente está trabalhando, Tomás, com 33 municípios até o momento, com base estabelecida em 33 municípios, principalmente dos municípios da região carbonífera, que a gente tem muitos amigos e muitos parceiros lá de longa data, amigos aí de mais de 20 anos de caminhada. Então, a gente vai focar na região de Cachoeira do Sul e também na região carbonífera, Eldorado, Arroio dos Ratos, Minas do Leão, também Charqueadas, aquela região ali, onde são poucas lideranças e a gente tem fácil acesso da gente pleitear. Também aqui na região de Cachoeira do Sul, Cerro Branco, Novo Cabrais, Agudo, que a gente tem muitos amigos, principalmente também em Candelária, onde temos muitos amigos, a gente vai buscar reforçar o trabalho lá e colocar o nome à disposição para concorrer no pleito de 26. MacGyver, deixa eu entender aqui essa matemática. Se o PSDB vai perder muitas lideranças, novas lideranças, como o vereador MacGyver, vão se colocar à disposição para concorrer. Mas a eleição parlamentar ela é proporcional, é necessário uma quantidade de votos para conquistar cadeiras. Então, essas lideranças que vão deixar o PSDB não vão enfraquecer a quantidade de votos necessários para ter uma representação na Assembleia? Também acho isso, Ronaldo. A gente sabe que hoje são 5 cadeiras. Eu acredito que o PSDB, no máximo, vai fazer 2 cadeiras. Eu acredito que vai desidratar muito, e a gente já pensa nisso. E quando são 2 cadeiras, a gente precisa trabalhar mais. O coeficiente do PSDB de boas lideranças, bons nomes que a gente tem conhecimento, que vão permanecer e vão colocar o nome à disposição, acredito que a gente possa sonhar com a 2ª cadeira e dali a pouco o PSDB possa surpreender, fazendo até uma 3ª. E também não descartamos a possibilidade de que os primeiros eleitos possam vir compor o futuro governo do Estado, a não ser que sejam do Partido dos Trabalhadores, porque o PSDB ele não irá compor com o Partido dos Trabalhadores, mas a gente tem a possibilidade também de assumir como suplente. Então a gente vai trabalhar bastante para ser uma das novas lideranças, para surpreender e também para que a gente obtenha êxito aí em uma das 2 ou 3 cadeiras que possa vir a fazer. No mês passado nós conversamos com a Paula Mascarenhas, né, aqui no programa, porque ela lançou a sua pré-candidatura ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Um lançamento em que ela própria colocou havendo negociações, até mesmo ela colocou a candidatura, mas poderá retirar ou poderá compor, dependendo das coligações. Qual é a tua avaliação que tu faz nesse cenário político do PSDB,
o PSDB não teria condições de ir sozinho a concorrer ao Palácio Piratini, Magaio. Eu sempre acho importante, sempre destaco que o PSDB, como protagonista, como elegeu o governador e reelegeu o governador Eduardo Leite em 2 oportunidades, o PSDB, como um partido grande, ele deve concorrer ao governo do Estado. Mesmo que não tenha força, a gente não pode deixar de concorrer a esse pleito. E que é muito importante até mesmo na hora de eleger os deputados estaduais. Eu sei que o PSDB decaiu muito, muitos prefeitos saíram para o PSD, mas novas lideranças estão vindo, que é o caso do Marcelo Maranata, prefeito de Camaquã, não, perdão, prefeito de Guaíba. Camaquã é o Abner no PSDB, o prefeito também à disposição de concorrer ao governo do Estado. A gente tem a informação que o prefeito Ayrton Ferronato, que atualmente está no PL lá de Canoas, também tem uma possibilidade muito grande de vir para o PSDB. Já circula a especulação de que ele possa estar vindo ao PSDB. E o PSDB vai se reidratar, o PSDB vai voltar à sua normalidade. O cenário é um cenário difícil, mas o PSDB não pode deixar de ser protagonista. Eu sou afiliado há 10 anos do PSDB e conheço várias lideranças e estive recentemente junto com o presidente nacional, Marconi Perillo, e reiterei a ele a importância de o PSDB continuar como protagonista aqui no estado do Rio Grande do Sul. MacGyver, e o nosso prefeito de Cachoeira, Leandro Balardim, vai continuar no PSDB? Acredito que sim, Toné, porque o governador Eduardo Leite ele fez um grande movimento na última semana com filiação de inúmeros prefeitos, e todos aqueles que foram ao PSD, acredito que já tenham se filiado. Esse movimento que trouxe o Kassab ao Rio Grande do Sul na última semana foi um movimento que levou muitos prefeitos. O prefeito de Pantano agora foi recentemente, o Pozobon, que foi prefeito de Santa Maria, e o prefeito de Santa Maria foram também. Então acredito que o prefeito Leandro Balardim também permaneça no PSDB. E acredito que seja muito bom a permanência dele no PSDB. MacGyver, no cenário nacional se articula, começou aí o julgamento do Bolsonaro, mais o pessoal que participou dos atos aí, da organização dos atos do 8 de janeiro, e se fala no Congresso Nacional sobre uma anistia. Qual é a postura do PSDB nacional e também, por que não, o PSDB estadual e municipal com relação a esse projeto de anistia? É favorável? Não é favorável? Qual é a postura do partido, MacGyver? A nível nacional, o PSDB hoje ele é oposição ao governo Lula. E a minha corrente do PSDB a nível estadual faz parte do mesmo... do deputado federal Daniel Trzeziak, que é o nosso padrinho político, que se manifestou também sendo oposição ao governo Lula. Te confesso, Tomás, que eu não tenho acompanhado essa questão, não tenho acompanhado esse trâmite lá do Congresso Nacional, porque os problemas aqui da nossa cidade são inúmeros, e a gente sempre foca em atender o nosso povo, sempre foca em atender a nossa gente, e eu te confesso que eu acompanho muito pouco a política em âmbito nacional, porque os problemas de Cachoeira são inúmeros e as demandas também são inúmeras, e a gente trava uma luta diária para poder resolver parte deles, né? Diariamente a gente recebe quase 100 contatos por dia de pessoas que têm demandas, umas mais fáceis, outras mais complicadas. Então, às vezes, falta tempo para a gente acompanhar a política de âmbito nacional. Eu sempre digo, meu foco hoje é com Cachoeira, e se a gente for eleito deputado estadual, a nossa prioridade também vai continuar sendo com Cachoeira. Então, dentro desta questão, saindo de Brasília e voltando para Cachoeira do Sul, essas demandas que tu recebe dos moradores de Cachoeira do Sul, como é que está a questão envolvendo aí a prefeitura, o prefeito Balardim e os secretários municipais no atendimento das demandas que tu levas para eles? Tomás, só para te atualizar aqui,
neste ano, eu tenho um cronograma aqui de pessoas que eu atendo. No mês de agosto, a gente totalizou 1.581 pessoas atendidas. E eu tenho um controle muito rígido desses números para que a gente possa estabelecer um balanço a cada final de mês, totalizando já 13.507 pessoas atendidas. Claro que a grande maioria dessas pessoas a gente não conseguiu resolver os problemas. Ou algumas desses atendimentos eram uma informação, era um número de um telefone, eram algo que estivesse de mais fácil resolução. Na legislatura passada, eu fui o vereador que mais apresentou trabalhos, e eu sou muito chato quanto aos trabalhos. Só para vocês terem noção, até o momento, na legislatura atual, eu apresentei 471 pedidos de providência. São 471 pedidos, a grande maioria é a Secretaria de Obras, que são os problemas de infraestrutura do nosso município, que sempre foi um dos meus pleitos e a gente vem cobrando muito. Na mesma forma, a gente apresentou 105 pedidos de informação, 51 indicações e 41 requerimentos. Então é um trabalho que a gente já tem totalizado 736 trabalhos apresentados ao todo, e esses números são de fácil acesso ao público no portal legislativo da Câmara de Cachoeira do Sul. A gente apresenta muitas demandas ao governo municipal. Claro que a gente não vai conseguir resolver todas, mas a gente segue pleiteando junto aos secretários, a gente segue pleiteando essas demandas importantes. Conversava ontem com o secretário Eduardo de Carvalho sobre um problema crônico na rua Jacinto Godoy Gomes, anteontem, na rua Jacinto Godoy Gomes. Ontem, inclusive, o prefeito foi no local vistoriar, que é de uma canalização que toda vez que chove entope e acaba, de certa forma, inundando a rua Jacinto Godoy Gomes na parte da esquerda de quem desce em direção ao bairro Promorar. E a gente sabe que nem todos vão ser resolvidos, mas aqueles problemas crônicos mais graves, o governo vem atacando, vem buscando tentar resolver, tentando apresentar uma solução, porque esses problemas mais difíceis, eles têm uma celeridade, quando afeta muita gente, eles vêm atendendo. Tem algumas demandas que são um pouquinho mais, como eu vou dizer, um pouquinho mais difícil, às vezes um pouquinho mais complicada, a gente sabe que exige um certo tempo, mas a gente segue cobrando. Já cobrei aqui na Câmara de Vereadores alguns secretários, vou continuar cobrando, embora eu faça parte do governo, sou um vereador governista, ajudei a eleger o prefeito, estive com ele nas últimas 4 eleições. A gente cobra porque a população de Cachoeira nos pede, e a gente é pautado pelas demandas da população. Eu sempre digo, o meu interesse sempre foi e sempre vai ser defender os interesses da população. Se tiver que cobrar, a gente vai cobrar, mas quando tiver que elogiar, a gente também vai ser o primeiro a elogiar. Bom, nós estamos conversando com o vereador MacGyver Borba Dias Soares, que é o presidente da Câmara Municipal. E, então, lembrando que segunda-feira, agora dia 8, nós teremos a sessão normal às 14 horas, sessão ordinária, mas teremos uma sessão extraordinária às 18 horas, porque serão votados 3 projetos, 3 projetos bem complicados, com muito debate, muita discussão. Então, explica para os nossos ouvintes, vereador Magalhães, o senhor como presidente do Legislativo, recebeu esse pedido para fazer essa sessão extraordinária às 6 horas da tarde, segunda. Exatamente, Tomás. A gente recebeu 2 pedidos do Ciprom e a gente está atendendo os 2. O Ciprom gostaria muito de que pudesse utilizar a tribuna popular antes de que o projeto fosse votado, porque no primeiro momento a gente colocaria o projeto a ser votado na quinta-feira à noite. Que é o do FAPS. Do FAPS. Os 2 projetos do FAPS, o 71 e o 72 e o 38 do rotativo. E aí, atendendo a demanda do Ciprom, a gente empurrou para segunda-feira, e ao mesmo tempo a gente combinou com algumas pessoas de que seria a melhor oportunidade da gente votar já na segunda, para não se arrastar muito e não correr o risco do trancamento de pauta. Então a gente vai ceder a tribuna popular para o Ciprom na segunda-feira, no expediente, na primeira sessão ordinária normal, e a partir das 18 horas a gente reinicia uma outra sessão, que é uma extraordinária, na qual os vereadores foram convocados já com um tempo hábil, para que a partir das 18 horas a gente possa apreciar esse projeto 38, 71 e 72, que são os 2 do FAPS e também o estacionamento rotativo, a partir das 18 horas no Legislativo Municipal.
E qual é a tendência de aprovação dos 3 projetos, vereador? Hoje o meu sentimento é da aprovação dos 3 projetos, ressaltando que é importante a aprovação das emendas. Uma das condições que o Ciprom colocou e o Cicenerge colocou é que sejam aprovadas as emendas do 80+10 e as emendas que a gente vai apresentar, inclusive, Tomás. Eu estou fazendo uma prévia correção de texto numa emenda que a gente vai apresentar na hora mesmo, que foi um pedido do Ciprom, para que ajustasse aquelas questões didáticas para que fique de fácil compreensão e não de interpretação de algumas situações que o Ciprom nos solicitou. E também no estacionamento rotativo, mais uma vez eu fui o vereador que mais apresentou emendas, a gente busca melhorar o projeto naquilo que nos compete, né? E também ressalto o trabalho da comissão que analisou esse projeto, que apresentou uma emenda importante na qual ela pede que todos os órgãos do município, incluindo Câmara de Vereadores e também Conselho de Trânsito, voltados ao trânsito, possam ser consultados antes que o prefeito apresente algum decreto para mexer na área do estacionamento rotativo. Não só tudo aquilo que compete ao estacionamento rotativo. Eu acho importante a Câmara de Vereadores ser consultada através das suas comissões, acho importante o Conselho de Trânsito ser consultado e não entregar aquela carta branca ao prefeito para fazer o que bem entender. Então, acho que é importante esse detalhe. Não digo isso porque é o prefeito do meu partido, mas esse projeto vai perdurar por muitas legislaturas, vai perdurar por vários outros prefeitos que vão passar. Eu acho que a Câmara de Vereadores tem papel protagonista nessas ações importantes do município e que continuem sendo discutidos também com a Câmara. Vai ter algum esquema especial de segurança, porque vai atrair um grande número de pessoas nesta sessão das 18 horas de segunda, vereador? Tomás, geralmente a gente tem um segurança na nossa porta central, mas devido ao grande público a gente vai chamar um segundo segurança para atuar na segunda porta, né, aquela portinha lateral ali, para que a gente possa conter o público e caso precisar, mas acredito que não deva precisar. Mas a gente vai colocar um segundo segurança também, um em cada porta, até mesmo para facilitar o público e orientar o acesso à Câmara. Quem não puder estar presente poderá acompanhar pelo Facebook da Câmara. Exatamente, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube da Câmara de Vereadores, que tem uma grande audiência, então as pessoas que não puderem estar presentes podem acompanhar lá, e a gente até pede, se você tem tem a possibilidade de ir ou não ir, se não quer perder, pode acompanhar pelo YouTube, porque muito provavelmente vai estar lotada a Câmara, e até mesmo o pessoal de repente não vai encontrar cadeiras para sentar. Vereador MacGyver, para finalizar ainda nesse assunto, assim, em caso de aprovação com emendas, algum risco do prefeito Balardim vetar? O risco sempre tem, né, Toné? Eu não estou na pele do prefeito, não sei a realidade que ele enfrenta, mas o risco sempre tem, né? Mas o veto, ele sempre é analisado pela Câmara de Vereadores, né? No caso, o prefeito pode vetar e o veto pode ser derrubado, se for assim o de entendimento dos colegas vereadores. Então, a gente sabe que existe o risco, mas da mesma forma o veto é analisado pela Câmara, né? Então, o que pode acontecer é que qualquer pessoa pode entrar com um ADIM futuramente e derrubar determinada situação, desde que seja considerada ilegal. Tá ok. Vereador MacGyver Dias, muito obrigado pela gentileza dessa entrevista e desejamos melhoras. Cuide, final de semana, fique em casa, um chazinho e para segunda-feira poder enfrentar essa maratona. Muito obrigado, Toné, muito obrigado, Tomás, muito obrigado a todos os ouvintes. Vou fazer um repouso, sim, já faz 3 dias que eu me encontro assim, e eu te confesso que não é fácil, muita dor pelo corpo, né? Depois que a gente passa dos 30, a gente começa a sentir essas dificuldades, mas se Deus quiser a gente vai estar bem na segunda. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Um abraço, 7h53. O vereador está falando dos 30, quando ele chegar nos 70 nós vamos conversar. Os 57 já começa, imagina chegar nos 70. É isso aí, mas olha aqui, ó, minha impressão, acho que o vereador MacGyver está certo, os projetos com alteração vão passar, os 3, do rotativo e as 2 alterações do FAPS. No caso do FAPS,
vetar para depois o veto ser derrubado? Até porque tem o apoio do próprio CIPROM, que, lembrando para o nosso ouvinte, CIPROM é o Sindicato dos Professores Municipais. Eles apoiam essas emendas que foram propostas no FAPES. Exato. E no caso do estacionamento rotativo pago, né, criar as tais zonas azul ou azuis em Cachoeira do Sul, para que haja aquele tempo máximo de 2 horas de estacionamento, mediante pagamento de algum valor, né? Esse aí ele é basicamente autorizativo. Pode os vereadores aprovarem com alterações e simplesmente o prefeito não implementar. Porque a regulamentação é posterior, mesmo que, como disse o vereador MacGyver, os vereadores colocaram, e ele foi um dos que mais colocou emendas, para não deixar um cheque em branco para o prefeito regulamentar como quisesse. Não é bem assim. Mas mesmo assim o prefeito pode dizer, então eu não vou implantar, como já aconteceu no passado. As pessoas não sabem, mas o estacionamento rotativo pago em Cachoeira do Sul, ele já foi aprovado no passado, né? E simplesmente os prefeitos não implantaram. Porque é autorização, não é obrigação de fazer. Agora são 7h55, vamos aos patrocinadores, já voltamos. Todos ligados aqui, Vale FM. Neste mês Farroupilha, é tempo de celebrar a coragem, a cooperação e o orgulho de ser gaúcho. É tempo de celebrar a integração, a força da comunidade e o trabalho em conjunto, assim como a chama crioula mantém viva a tradição gaúcha. Com sua energia, a Seletro ilumina lares e fortalece a vida e o desenvolvimento no campo e na cidade. Olhar para o futuro é preciso, mas sem jamais esquecer a nossa história, valorizando com orgulho as nossas origens e a certeza de que juntos somos mais fortes. Essa é uma homenagem da direção, dos conselheiros e dos funcionários da Seletro, aos nossos associados que celebram o orgulho de ser gaúcho. Seletro, sempre ao lado do associado. 20 de setembro não é apenas história. É herança viva que atravessa o tempo. De geração em geração, a chama farroupilha se mantém acesa, lembrando que o Rio Grande do Sul é coragem, resistência e orgulho. Rio Grande do Sul, teu legado é eterno e teu futuro ainda maior. Uma homenagem da Sicredi Gerações para todos os gaúchos. É tecnologia unindo a população, conectando vidas com inovação. Quer se locomover com conforto, economia e segurança? Chegou o Ubra, o aplicativo de transporte feito pra você. Baixe agora na Play Store e aproveite a promoção de lançamento. A cada 10 corridas, a 10ª é grátis. Fone Whats 51 9 36 18 47 85. Com o Ubra, você escolhe, confia e chega bem. Conectando vidas com inovação. Ubra, do seu jeito, no seu tempo. É tecnologia unindo a população, conectando vidas com inovação. Ubra, cada esquina tem história pra contar. Com o Ubra, eu chego em qualquer lugar. É tecnologia unindo a população, conectando vidas com inovação. Conectando vidas com inovação. Baixe agora o aplicativo Ubra na Play Store. Participe através do nosso fone e WhatsApp 51 20 23 13 97. 51 20 23 13 97. A nossa programação é toda sua. Vale FM 99.1, uma rádio para toda a família. Vale FM 99.1. Jornalismo da Vale FM 99.1, trazendo as primeiras notícias do seu dia. Vale Informação. Sete horas e 58 minutos, 8 graus da temperatura. Obrigado pela sua audiência nesse programa de informação, nessa sexta-feira que encerra mais uma semana de trabalho para nós aqui do jornalismo da Rádio Vale, quer dizer, semana do programa, né? Porque o jornalismo não para 24 horas por dia.
O governo do Brasil lançou ontem o programa Gás do Povo, que garante gratuidade no botijão de gás de cozinha para as famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade. A iniciativa vai ampliar para 50 milhões de pessoas que residem em 15 milhões de casas no Brasil o acesso ao benefício do Auxílio Gás, agora com o nome de Auxílio Gás do Povo. É um investimento de mais de 3 bilhões de reais ainda em 2025 e que deverá superar 5 bilhões no ano completo de 2026. Os primeiros botijões, pelo que eu li aqui na matéria do próprio governo federal, no gov.br, é que os primeiros botijões gratuitos, e não o auxílio financeiro, é o botijão propriamente, fisicamente, começarão a ser entregues em novembro. Por quê? Porque é necessário que haja o cadastramento das pessoas, todos eles têm que estar no CAD único, de preferência receberem Bolsa Família, que serão aqueles de mais baixa renda. Ninguém da família, ou melhor, na média da família, não pode haver uma renda superior a meio salário mínimo. E também será necessário o acordo com a Caixa Econômica Federal, que, vamos dizer assim, será o braço financeiro da movimentação desses recursos, que vai, inclusive, administrar o cadastro das revendas de gás de cozinha, que, obviamente, serão elas que entregarão esse botijão nos 5.570 municípios do Brasil. Então, veja a complexidade disso. Nós estamos falando de um volume enorme, né, de recursos, um volume enorme de botijões e um grande número da população brasileira que pode ser beneficiada com isso. Porém, na área do comércio, é necessário que os revendedores aceitem fazer esse trabalho e aceitem, principalmente, o valor que o governo federal vai estabelecer para a compra desses botijões, porque é isso que vai acontecer. O governo federal vai comprar os botijões a um valor que ele vai estabelecer. Na verdade, o que me parece deve ser aquela média de preços aferida pelas pesquisas da Agência Nacional do Petróleo, a última média nacional e que estava permitindo um valor no Bolsa Família a cada 2 meses era R$ 108. Então, a revenda tem que aceitar esse valor, ou um valor semelhante, porque vai variar de estado para estado, e, posteriormente, né, fazer esse convênio com a Caixa, que é quem vai repassar. A revenda entrega o botijão para quem tem o voucher, que provavelmente deve ser uma autorização no cartão do Bolsa Família, passa na maquineta, e esses créditos depois vão ser ressarcidos pela Caixa para as revendas, que usarão esse recurso, obviamente, para adquirir novos botijões e repor os seus estoques. Mas, insisto, não é uma coisa complexa. Foi lançado ontem na maior favela de Belo Horizonte, o aglomerado da Serra, né, e vai ser implantado para iniciar, propriamente dito, em novembro, substituindo o atual Auxílio Gás. Vantagens e desvantagens. Bom, a questão principal talvez seja que, como está entregando um botijão físico e não um crédito financeiro, isso não pode ser desviado. Em termos, né? Porque eu posso receber, vamos dizer, se eu fosse do Bolsa Família, eu posso receber o botijão e ali na esquina trocar esse botijão por outra coisa. Mas isso são desvios que o governo não tem como controlar, né? Não, mas pelo menos se as pessoas pegam o Bolsa Família para jogar em bets, é culpa do Bolsa Família ou é culpa das pessoas? É culpa das pessoas. Para comprar cigarro e bebida alcoólica, né? É culpa das pessoas. Agora, outra questão é aquilo que nós comentamos já, Toné. O preço, ajustar o preço, porque as empresas, mesmo que fique nas mãos da Caixa Federal e signifique que o recurso vai ser repassado, digamos, quase que imediato para os lojistas, os revendedores, eu te garanto que vai haver uma pressão sempre para botar um preço mais acima, né,
porque não adianta, sempre a bolsa da viúva é a que paga a conta. Bom, de qualquer maneira, eu acredito que com a Caixa nós temos grandes chances que não haja desvio, né? Que esse recurso seja realmente utilizado para essa finalidade. De qualquer maneira, sabe qual é o principal mote disso? Que até o governo ressaltou bastante nas notas à imprensa, para esse programa, não é só atender, porque o preço do botijão está caro, e está mesmo. A gente vai comprar, ontem eu comprei 2 botijões, consegui, fui na revenda, consegui comprar no cartão, no crédito, a R$ 103 cada botijão. Comprei aqui em Cachoeira, que é uma média menor do que a média do Estado. Do Estado está em torno de R$ 110, a média no Estado. Mas eu faço observação, o grande mote, além de auxiliar as pessoas a comprar um produto que é essencial para a cocção de alimentos, é a saúde pública. Porque as pessoas, os mais carentes, especialmente nos estados do Nordeste e do Norte, eles utilizam lenha para cozinhar. E lenha não em fogão a lenha estruturado, com chaminé, né, de que os gases poluentes saem para fora e atingem pouco as pessoas. Não, são cozinhados de forma muito artesanal e as pessoas, especialmente as crianças, aspirando aquela fumaça. E aí é só uma questão de tempo para complicações respiratórias, doenças, bronquites e agravamento de quem é asmático. Ou seja, realmente a fumaça da lenha é muito prejudicial à saúde, enquanto que a poluição do botijão a gás é mínima, porque é um gás com baixa emissão de CO2. Então, precisamos entender que esse programa tem dupla finalidade. 8h05, quem está nos vendo pelo Facebook, vê que nós temos 2 convidados aqui. Nós temos a presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, a Lourdes Steindorf, conosco, né? E o Marion também está aqui, que é o nosso contato sempre da CDL. E nosso assunto hoje com eles é o concurso Empresas ou Empresa Mais Gaúcha, que está sendo desenvolvida para, entre outras coisas, valorizar as coisas do Rio Grande. Lourdes, bom dia. Bom dia, Toné. Bom dia, ouvintes da Rádio Vale. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Estávamos com saudades, então, hein? Pois Marion vem né? mais seguido aqui. Marion vem e ontem tu convidou, eu não conseguiria vir. Eu digo, que coisa séria, né? Mas é que eu faço parte de várias entidades e tem mais toda aquela coisa da vida pessoal. Então, acaba que muitas vezes a gente já tem um outro compromisso no horário. Hoje em dia, a agenda em geral das pessoas está muito atribulada, né? Então, é isso que acontece. Mas eu tenho que dar aqui um mérito para o Marion Araújo, que ele representa bem a CDL, vem aqui, dá o recado, ele faz o esforço e está sempre aqui nos atualizando sobre as coisas da Câmara de Dirigentes Lojistas. Por que essa promoção? Muito bem, Toné. O Marion nos representa muito bem. O Luiz costuma dizer, Luiz, eu não posso ir tal coisa, que é um colega, né, um diretor, o Herzog. E ele diz, mas aonde tiver o Marion está a CDL, né? Isso é certo, aquele ali sabe tudo. Tá Olha, certo. Vou te dizer. E bom, aí, Toné, o que eu quero te falar e falar para os ouvintes assim, né? A promoção, a Ganha-Ganha Farroupilha, é uma iniciativa, né, do governo, do nosso governo aqui do estado, né, que une o orgulho da tradição gaúcha com a força do comércio. A ideia é transformar o mês de setembro em um mês de celebração da cultura gaúcha. Assim como nós temos no Nordeste toda aquela coisa, né, aquele tradicionalismo todo de dança, de comidas e etc., né, que todo mundo sabe, essa fama, a gente quer criar isso aqui no nosso estado. Porque o tradicionalismo já é uma coisa muito forte, né? Então, nós temos a Semana Farroupilha, mas agora nós queremos o mês Farroupilha, né, Toné? Então, que vai unir a cultura e, ao mesmo tempo, né, vai movimentar a economia do estado, assim como acontece lá no Nordeste. Todos os setores do varejo são convidados, né, a participar, com descontos e promoções, cada um cria sua campanha, né? Toda empresa que tem o cadastro na nota fiscal gaúcha, isso aí todas, né? Teve uma época lá, uns anos atrás, que todos nós tivemos que nos cadastrar. Então, automaticamente,
Todas as empresas estão participando, não precisa um cadastro específico, né? E extra, porque não tem nada a ver com a nota fiscal gaúcha, que é aquela coisa já usada, né? São 450 mil lançados, né, agora no mês de setembro, para concorrer nessa campanha, que vai do dia 6, né, Marion, até o dia 21 de setembro. Quem comprar no comércio isso local no estado cadastrado, pois é, 450 mil, ele vai concorrer a prêmios que não são o da nota fiscal gaúcha, que já dá prêmios mensais. Isso. É isso, Marion? Isso. Bom dia. Bom dia, Toné, bom dia, Tomás, bom dia, ouvintes da Rádio Vale. Isso, além dos prêmios que já vem ocorrendo, né, são mais 450 mil. E são prêmios diários também, né, que são de R$50 até R$5.000. Então, é a oportunidade, né, do cliente tá ganhando, né, essa premiação, né, e peça para o lojista, porque qualquer lojista que tiver também cadastrado, né, e ele cadastrado também na nota fiscal gaúcha, pode estar concorrendo. É só informar o CPF que a partir dali já está concorrendo. Na hora da emissão da nota fiscal da compra, a pessoa informa, eu sou cadastrado, dá o seu CPF e concorre automático, não precisa fazer mais nada. Vai concorrer essa campanha. Não recebe um cupom, não recebe nada. Não recebe nada. Isso é o governo do estado lá com seu sistema de computador fazendo sorteios. É isso. E a importância, né, Toné, a CDL lá já tem o adesivo, né, da campanha, né, que as lojas se cadastrem na promoção, né, que aproveite esse momento dessa campanha até para promover venda, né? Algumas lojas já estão se mobilizando, né, arrumando o seu interno, sua vitrine, né, e da importância assim, que a promoção tem e que possa trazer vendas, né? O cadastro é uma grande oportunidade, né? sim. O cadastro é eletrônico, entra no site... O site é ganhaganhafarroupilha.com.br. Então, olha, site específico aí, Ganha Farroupilha. E pode buscar esse adesivo lá na CDL, né? E é gratuito. É um adesivo para identificar as lojas que estão participando da promoção. E tem certeza que os consumidores vão se antenar. Olha, aqui se eu comprar, eu estou concorrendo a prêmios de R$50 a R$5.000 por dia. Olha bem. Bom dia, Lourdes. Bom dia, Marion. Essa campanha, é bom lembrar, Empresa Mais Gaúcha, que o CDL está fazendo, é para todos os lojistas, mesmo aqueles que ainda não são associados à CDL, é isso? Isso, está aberto para sócio e não sócio. A nossa ideia é de mobilizar todo o comércio, né? E também dar oportunidade para esse cliente para estar concorrendo. Então, qualquer empresa, mesmo sendo sócia, pode participar. Pode entrar em contato com nós lá, que também tem o adesivo. Essa é uma campanha Cachoeira do Sul, né, que foi lançada pela CDL, com apoio do Cicred, da padronização, vitrines, para o ambiente da loja. Vamos chamar Sim. Assim. Como é que vai ser, Marion, depois, por favor, decidido? Qual foi a empresa? Por favor, explique. O formato é o seguinte, assim, tem que fazer uma inscrição, uma pré-inscrição lá na CDL, né? Entrar em contato lá que a gente passa o link do formulário de inscrição. A empresa tem que escrever até o dia 10 e passar uma foto da sua vitrine, ou pode ser também um espaço interno da loja. Sim, às vezes não tem uma vitrine específica, né? E também não é uma campanha que é só para loja de varejo. Pode ser uma imobiliária também, por que não participar? Um restaurante, uma lancheria, quem quiser um fazer hotel. uma decoração. Qualquer estabelecimento que queira participar e que quer ornamentar o seu espaço, né? Pode ornamentar, passar a foto e vai estar concorrendo a essa que é uma cesta, né? E também vai estar promovendo o seu negócio, da nossa terra. Vai estar promovendo o seu negócio, e não é só varejo também, pode ser qualquer outra área de atuação, né? Precisamos fortalecer o nosso comércio local e girar a nossa economia. É isso aí. Precisamos muito. Lourdes, na outra oportunidade que o Marion esteve aqui, eu chequei com ele uma informação, mas fiquei curioso. O governo do estado justifica essa campanha, não apenas para as questões farroupilhas, mas porque a Secretaria da Fazenda do Estado considera o mês de setembro um mês de baixas vendas. Isso. É isso mesmo? Sim. Porque assim, no mês de setembro, nós não temos um dia das mães, um dia dos pais, um dia da criança, que é uma coisa que fomenta muito o varejo, né? Essas datas específicas. Setembro tem, claro, tradicionalismo,
o mês Farroupilha, os bailes, então automaticamente vai existir um pouco de consumo nesse sentido, mas não existe uma data específica assim, né, para tu presentear, para tu correr para o comércio, como a gente sabe que fica o comércio aí no Dia das Mães. Tu não acha nem estacionamento, né? Então é isso que o governo busca, essa movimentação, fomentar o comércio no mês de setembro. Maravilha, exatamente. Gente. Já que a Lourdes puxou o gancho, e com um jornalista fica sempre meio arriscado levantar questões, né, aleatórias, porque a gente pega mesmo, estacionamento. Segunda-feira vai ter a votação do estacionamento rotativo pago em Cachoeira do Sul. Qual é a posição da CDL? Pois é. Nós tínhamos dentro, né, da CDL um estudo já de anos, um projeto para fazer, até isso vem da época em que o Luiz, voltando ao nome do Luiz, era o presidente, a gente fez vários estudos junto com a universidade lá, né, Marion Federal, e a gente tinha aquela coisa de fazer assim mais como que um teste temporário, fazer esse estacionamento, mas não pago, com a colaboração da prefeitura, né, para botar fiscalização, coisa e tal. Mas sendo que isso nunca deu em nada, porque existem vários fatores que dificultam, nós estamos apoiando estacionamento rotativo pago, porém com restrições, claro, né? Não abrangendo, de repente, tantas ruas para trás e várias coisas como tem no projeto, né? Porque realmente, gente, eu digo assim até por experiência própria, tu deixa de vender, com toda certeza. Eu, como compradora, estou descendo para o centro, não acho um lugar, passa uma quadra, passa duas, tu não acha e tu está com um pouco de pressa e tu vai embora e depois tu acaba deixando para a volta, na volta às vezes tu não compra, daí tu chega num outro lugar que muitas vezes tu não queria, ou aquele lojista ali, tu queria uma coisa daquela loja, tu não consegue comprar. Já que tu citaste, porque tu está com pressa. Mas... Sim, Lourdes, desculpe. Já que tu citaste o Luiz Herzog, ele tem a loja dele na Júlio de Castilhos. É um exemplo. Ferragem Rotter, que é tradicional, que tem 100 anos, né, e que todos nós, em algum momento, somos clientes, passamos ali. Há 2 semanas atrás, viu, Luiz? Escuta essa. Eu saí bem próximo dali, 2 quadras de distância, para tentar comprar uma coisa muito simples, básica, assim, para colocar uma cortina. E quem é que diz que eu acho lugar para estacionar naquela Júlio de Castilhos, nas travessas? Eu tentei de todo jeito. Né? Acabei comprando numa ferragem que fica a 1 quilômetro de distância, porque foi onde eu encontrei o estacionamento. Exato. Um cliente normal. Para confirmar aqui, com essa minha experiência, que os lojistas perdem vendas, sim. Porque eu fui toda comprar. Certeza. Não era uma grande compra, mas com certeza, entende, foi um cliente a menos naquele dia na Ferragem Rotter. Então, porque às vezes... Então, eu já falei aqui em algumas oportunidades, eu tenho parentes em Novo Hamburgo. Tá? Sim. E lá, e perguntei para esses parentes lá, tem uma prima lá, a Marta, que mora há muitos anos em Novo Hamburgo, trabalha com corretagem de imóveis, etc, etc. E perguntei como é que era o estacionamento rotativo, a Zona Azul, lá em Novo Hamburgo. E ela me relatou que, quando foram implantar isso, há muitos anos atrás, houve muita resistência. E que hoje, tempo presente, se disser para as entidades empresariais ou para qualquer um do comércio lá de Novo Hamburgo que vai acabar com a Zona Azul, vai comprar uma briga, porque efetivamente melhorou o fluxo, os clientes ficaram satisfeitos e eles estão agora, olha, incrível, até eu não tinha visto isso, eles estão implantando a Zona Verde, que é um estacionamento um pouco mais distante, com metade do preço da Zona Azul. Então eles já estão na fase 3 aí, 2 ou 3 desse estacionamento. Então, baseado nesse e em outros exemplos, Lourdes, eu acho que a CDL está certa em apoiar. Acho que nós temos que experimentar, até porque, se der tudo errado, e Cachoeira vai ser uma exceção, mas pode acontecer, cada um de nós, cada comunidade tem a sua cultura, né? Se nós experimentarmos não dá certo, a gente volta atrás. Ninguém é obrigado a continuar.
Em Porto Alegre, a Zona Azul não é só no centro histórico de Porto Alegre. Tem Zona Sul no Moinhos de Vento, na Azenha, na Assis Brasil e no Menino Deus, que são chamados áreas de grande fluxo de comércio, foram implantadas as Zonas Azuis. Pois é. Temos em Santa Cruz, em Santa Maria, que é um lugar que a gente vai seguidamente aqui, né? Até a prefeitura, o secretário, trouxe um secretário que fez, né, Marião? Nós tivemos reunião com ele lá, ele nos contou toda a trajetória do que foi a implantação desse estacionamento rotativo lá em Santa Maria, e houve uma grande resistência. E 1 ano depois fizeram a pesquisa, né, Marião? A gente viu a pesquisa, tudo, até temos lá na CDL, foi amplamente aprovado. Então essa informação da Lourdes aqui bate com essa informação de Novo Hamburgo também. Sim. Então, provavelmente, aquelas pessoas que resistem hoje, ou pelo menos uma grande parte delas, mas realmente facilitou a vida, melhorou o fluxo do comércio, né? As coisas ficaram mais organizadas, porque, olha, tá difícil para conseguir uma vaga nesse nosso centrão aí. E tem várias regras, né, que facilitam estacionamento preferencial, cadeirante, né, essa coisa toda para carga e descarga, e tem são 15 minutos, né, Marião, não me lembro, que ficou estabelecido de tolerância. Não foi feito ainda os regramentos, né? Mas já tem, né? Já tem uma base. Mas a gente já passou, né, seu Ronaldo, da preocupação com essa questão da carga e descarga, né? Porque isso também é importante de ter um bom regramento, porque o comércio também precisa, né? Precisa dessa questão assim de estar carregando e descarregando mercadoria, né? Mas já houve essa regramento em outras cidades, a gente pode buscar também os melhores modelos, né? Onde funcionou em outros lugares, né? Muito Exato. bem. Então, olha, pessoal, muita curiosidade para essa segunda-feira, 18 horas, essa sessão que vai tratar do FAPS, que é a questão ali da contribuição para o Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores, né? Com algumas alterações, mas um projeto específico para o estacionamento rotativo pago. Estamos aqui com o Marion Araújo e com a presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, a Lourdes Steindorf, que nos honra aqui com a presença. E projetos para o final do ano. Vamos lá. Só, Ronaldo, antes de eu nós falar dos nossos projetos... Eu acho que faltou do chimarrão, né, Marion? Não sei se é isso faltou que também falar. do evento no domingo, né, Lourdes? Importantíssimo isso. Precisamos Marion divulgar. Tinha falado, né? Ali na catedral, o nosso assunto, né? não terminou ainda. Vamos lá. Lourdes, diga. No domingo, a partir das 3 horas da tarde, em frente à Praça da Matriz, né, lá no Chateau d'Eau, nós vamos ter o lançamento, né, Marião, da campanha Ganha-Ganha Farroupilha, aqui em Cachoeira. Quer falar, Marião? Pode falar. Além de todo esse movimento que a gente está fazendo, que é a questão do sorteio para os clientes, né, também da empresa Mais Gaúcha de Cachoeira do Sul, nós estamos fazendo um lançamento na frente da Catedral. Tá, que vai ter lá música, dança, e vai ter uma coisa que eu não lembro se já ocorreu em Cachoeira, né, que é o desfile da moda gaúcha, que é um desfile de trajes gaúcho, né, a pilcha, né, o vestido de prenda, né, que está sendo coordenado lá pela Botas Balardim. Então é uma outra ação que a gente está fazendo, né, de envolvimento também com a comunidade de Cachoeira, né, para trazer essa questão do orgulho, do gaúcho, junto com o comércio, né, e de movimentar a cidade. E uma coisa, como a Lourdes comentou aqui, que como acontece lá no Nordeste, dos eventos que acontecem lá, né, que trazem até turistas para visitar as cidades, que a gente começa a pensar de fazer isso em Cachoeira. E em Porto Alegre já está acontecendo, tá? Já vem turistas para esse ano, né? Para visitar lá o acampamento Farroupilha e também a capital do Rio Grande do Sul nessa época da Semana Farroupilha. Nós estamos tendo agora a Expo Inter também, que é um evento que traz também pessoas de toda a parte do mundo, né? Para ir lá, tem muita cultura também do gaúcho, né? Explorar esse movimento, né? Essa cultura gaúcha também como parte econômica, tanto de movimento do comércio, mas também com a questão turística. E a gente tem aqui, vou colocar, né, Lourdes, também, que é importante colocar,
a CDL também está junto com o pessoal da ATC, então a gente está muito integrado com o pessoal também do movimento tradicionalista. Basta dizer que o concurso não, o treinamento de vitrinas que aconteceu na CDL a semana passada, né, teve um integrante da ATC, trazendo o que é a cultura gaúcha para fazer a ornamentação das suas vitrines também da melhor forma, trazendo a cultura gaúcha também para o comércio. Deram dicas de cores, de tudo, né? A gente teve um decorador lá. Então, assim, eu quero que o lojista perceba, e também a comunidade, que está havendo um grande empenho da CDL e de outras entidades também, da própria prefeitura, para movimentar a cidade. Nós queremos mudar a cultura da cidade. O Marião fala muito nessa coisa da cultura, e isso aí também envolve cultura. Tanto é que nós vamos ter também um concurso do chimarrão, né, Marião? Não é bem um concurso, porque a pessoa faz um chimarrão bem decorado, marca a CDL, né, Marião? Nós vamos ter a premiação para o chimarrão mais curtido. Marca a CDL, marca a prefeitura. Eu acho que tem outra, o MTG também, né? O MTG é do estado, né, Lourdes? Daí não tá nessa, tá? Então é só nós aqui. Cachoeira é a ATC, aí, né? o chimarrão mais curtido, mais Você belo. bate uma foto ali. Foto, marca. E aí depois a isso aí é para movimentar digitalmente também, Coloca né? no Instagram da CDL. Posta no Instagram, marca a CDL reposta, o mais curtido vai ter um prêmio também. Sabe? É uma coisa para movimentar. Lembrando também, né, que nós vamos ter água quente e erva lá no evento, tudo é gratuito, a gente convida a comunidade, de manhã vão olhar o desfile, o tempo promete ficar bom, e de tarde vamos para o Chateau, que vai ter show, vai ter música, vai ter dança, vai ser muito bonito. Né? Tudo para a comunidade. Eu cumprimento isso e quero pegar o gancho dessa valorização dos eventos festivos gaúchos, né? Os nossos fandangos, nossos bailes. Eu participei, numa oportunidade, um seminário nacional na cidade de Bento Gonçalves. Quem conhece Bento, um dos hotéis, o mais conhecido lá é o da Londer. E esse evento tinha gente de todo o Brasil. E durante o evento, praticamente do lado, a uma quadra de distância da Londer, numa parte alta lá da cidade de Bento, tem um CTG. Não me pergunta o nome, que eu não vou me lembrar agora. Mas tem um CTG, como nós temos vários aqui em Cachoeira. E era num final de semana, né? E sábado à noite eles tinham um fandango. E alguém lá da organização do seminário teve a ideia de entrar em contato com o CTG e perguntar, né, se eles venderiam um lote de ingressos, né, com mesas, etc., porque era um jantar-baile. Porque ao invés das pessoas jantarem, os que quisessem jantarem no hotel em Bento, jantariam no evento do CTG e conheceriam as nossas tradições, música, com conjunto ao vivo. Mas era uma promoção do CTG. Eles não olharam isso. Sim. Foi o pessoal da organização que se antenou e ofereceu os ingressos, me lembro o preço assim, e comprou quem queria. Aí fecharam um lote de 50 pessoas, né, que era o possível, adquiriram os ingressos, e essas 50 pessoas foram de vários lugares do país, inclusive do norte, nordeste e tal, foram para esse evento. Eu estava junto, foi um encanto. O pessoal adorou e, tenho certeza, levou para o resto do Brasil aquela impressão que eles tiveram de uma coisa que nasceu dos próprios organizadores, quando poderia ter nascido dentro do CTG. Se tem um evento aqui num hotel a uma quadra de distância, vou convidar esse pessoal para vir aqui para o CTG. Então, essa ideia, Marion e Lourdes, de que o CTG se antene, é turístico, sim. O pessoal adora. Muito. Bom, vai ter um evento em Cachoeira, hipoteticamente, reunindo os médicos, resolveram fazer um congresso em Cachoeira. Ofereçam um baile gaúcho para eles, para vocês verem se os médicos não vão tudo com as esposas. Faz sucesso. Então, a gente tem que a nossa tradição aqui é muito linda. Assim. Vestimenta, tudo, cultura. O nosso ouvinte, o Ângelo Alves, ele sugere que todo dia 20 fosse celebrado o Dia do Gaúcho, não só o 20 de setembro, que inclusive é feriado no Rio Grande do Sul, com pontos de civismo e cultura
principalmente nas escolas, né, para nossa juventude. E com isso a criançada aprender a conviver com o hábito da cultura todos os meses do ano e quem sabe até para os comerciantes da cidade. Uma ideia, está lançada. São ideias. Dia 20 é dia do gaúcho. Estamos sempre abertos a ideias. E tá havendo um movimento também dos tradicionalistas, Ronaldo, porque esse ano já tem o primeiro acampamento Farroupilha aqui em Cachoeira, né? Então tá havendo também um movimento deles, né? Eu acho que é a questão da integração, não é só o CTG. Eu louvo dessa iniciativa que o senhor colocou de participando, também da organização do evento, de trazer isso também, né? Acho Tudo que é o começo. É uma integração de toda a comunidade ou das entidades, né? Que vê isso como atrativo turístico, né? E econômico também para o município. Né? Colocando também, né, Lourdes, que aqui também nós tivemos o apoio também da prefeitura, através do gabinete da primeira-dama. Até nós temos aqui, agora saindo daqui, nós vamos fazer uma reunião lá de organização do evento. Que é o que nos permitiu fazer domingo, um evento mais grandioso, né? Com certeza. Porque quem nos abriu os olhos de fazer toda essa função junto lá, a gente faz parte, né, Marion? Porque a federação, a GV, está dentro disso também, teve o lançamento, né, lá em Porto Alegre, então eles nos convidariam, igual de qualquer maneira, mas talvez a gente não conseguisse fazer um evento tão grandioso. Foi a Suzana Balardim, foi oferecido para ela procurou a CDL, porque ela é amiga de um repórter e vai ter uma mídia bem grande em cima disso, que nem é nossa, é do Estado, né? Nós vamos aparecer, a princípio, né, Marion? Segundo a GV também, nós vamos aparecer, o nosso evento, ele vai ter uma pontinha assim que vai aparecer para todo o estado. Então, isso é muito bom para Cachoeira. E para conseguir fazer um evento dessa grandiosidade, porque tudo gera muita despesa, são grupos de dança, o desfile de roupas, tudo exige um grande preparo, né? Som, liberação do local. Daí a gente pensou assim, a gente já está naquela campanha ali, né, com a primeira-dama do compre aqui, comprar aqui é legal, e eles estão se empenhando muito, porque, claro, quem não quer melhorar o comércio aqui em Cachoeira? Isso é bom para todos nós. Então, a gente buscou eles e eles prontamente estão abraçando com a gente, assim, são super influenciados. Então, a coisa vai ser bem legal. A comunidade tem que participar, isso é muito importante. E nós temos também o apoio para que possam acontecer outros. Porque não é uma campanha só para esse ano, né, Marion? A intenção do governo é que todos os anos se repita. Porque, assim, eu já te deixo falar. Uma coisa assim, tu vai para o Nordeste, quem já foi para o Nordeste sabe. Aí tu tá num hotel, tu tá na rua, onde tu estiver, tu pergunta. Tu já foi no Sul? Todo mundo conhece Gramado. É impressionante, né? As pessoas que vêm lá do Nordeste, em geral, elas vêm para Gramado. Algumas vêm também em Porto Alegre. Então, o que a gente quer? A gente quer divulgar todo o nosso estado, porque o nosso estado, o tradicionalismo é muito forte e a gente não usa isso, né? Para essa parte também do comércio. Bem importante. Colocar, né, Ronaldo, que para fazer um evento desse também a gente precisa de apoiadores, né? E um dos nossos apoiadores hoje, para acontecer esse evento no domingo, é o Sicredi Gerações, né? O Sicredi também está nos apoiando. Nos apoiando com esse valor. E colocando também uma questão aqui da cidade, a nossa cidade ela tem história na Revolução Farroupilha, né? Uma das cidades mais antigas do Rio Grande do Sul. Então, muita coisa que aconteceu lá na Revolução Farroupilha aconteceu na cidade. Inclusive, aonde que a gente vai levar do desfile da moda gaúcha e também da apresentação dos declamadores, dos músicos, ali aconteceu um fato histórico na Semana Farroupilha, né? Que depois da Batalha de Rio Pardo, aconteceu uma comemoração naquele local, na frente daqui da nossa catedral. Então, assim, a Cachoeira tem história. Tá? Nós temos que movimentar e mostrar isso também, porque isso é turístico. Né? Tem pessoas que buscam visitar cidades para vivenciar esse movimento que ocorreu aqui no Rio Grande do Sul, que foi da Revolução Farroupilha, né? Com a questão dos impostos. Né? Tem toda uma cultura, tem toda uma história aí para ser contada, que o Rio Grande do Sul foi um dos pioneiros assim, nessa questão
questão dos impostos, né, que na época foi colocado que o governo federal, né, cobrava impostos a mais naquela localidade, e o Rio Grande do Sul naquela oportunidade não apoiou, não estava satisfeito com a situação. Isso, né? O tempo mudou, estamos no século XXI, as armas são diferentes, mas o Rio Grande do Sul continua peleando agora para salvar a agricultura e o agronegócio. E Cachoeira do Sul, 5º município mais antigo do estado do Rio Grande do Sul. É isso. É isso aí. Eu quero agradecer aqui a Lourdes Steindorf, presidente da CDL, o Marion Araújo, que é o gestor de negócios deles lá e que está sempre conosco. Muito obrigado pela presença. Obrigado pela oportunidade de divulgar aqui o evento e você sempre chamando a gente aí. Muito obrigado. A gente precisa disso também. Muito. Obrigado, Marion. Obrigado. Valeu. Então agora são 8h34. Vamos aos patrocinadores, já voltamos. Agora na Vale FM, a previsão do tempo. Em Cachoeira do Sul, nessa sexta-feira, dia parcialmente ensolarado, com uma mínima de 7 graus e máxima de 15 graus. Há pouca chance de chuva, umidade variando entre 42% e 89%. No Rio Grande do Sul, tempo firme na metade sul do estado, com possibilidade de geada pela manhã em áreas da campanha. Já no norte gaúcho, segue com chuvas isoladas e risco de temporais em algumas regiões. No final de semana em Cachoeira, sábado predominantemente de sol, com poucas nuvens, temperatura entre 7 e 15 graus, e no domingo começa com sol entre nuvens, mas à noite de domingo temos previsão de chuva com chance de 92%. Mínima de domingo será 14 graus e máxima de 19 graus. Por trás das conquistas dos brasileiros, há um alimento nutritivo que nasce da nossa terra. É aqui, no Rio Grande do Sul, que produzimos mais de 70% do arroz do Brasil. Um orgulho que vai do campo à mesa de milhões de pessoas, fornecendo a energia que a nossa gente precisa. Coloque arroz no prato, porque o arroz é a energia que une o Brasil. Uma campanha do IRGA, Instituto Rio Grandense do Arroz, e Governo do Rio Grande do Sul. É tecnologia unindo a população, conectando vidas com inovação. Quer se locomover com conforto, economia e segurança? Chegou o Ubra, o aplicativo de transporte feito para você. Baixe agora na Play Store e aproveite a promoção de lançamento. A cada 10 corridas, a 10ª é grátis. Fone Whats 51 9 36 18 47 85. Com o Ubra, você escolhe, confia e chega bem. Conectando vidas com inovação. Ubra, do seu jeito, no seu tempo. Procurando móveis com qualidade, fino acabamento e durabilidade? Chame Flávio Gomes Móveis sob medida. Móveis 100% MDF, com a funcionalidade que você necessita. Orçamento grátis. Flávio Gomes Móveis sob medida fica na Rua Ramiro Ramos Chaves, 443, bairro Ponte Verde. Fone WhatsApp 051 999 57 9309.
Fique por dentro das principais informações de Cachoeira do Sul e região. Acesse www.ocorreio.com.br e fique bem informado. A Vale FM 99.1 conecta você com as principais notícias do dia. De segunda a sexta, das 18 às 19 horas, Conexão 99. A apresentação da Alcira de Oliveira. Siga a Vale FM no Instagram. @Rádio Vale FM _99.1. Neste mês Farroupilha, é tempo de celebrar a coragem, a cooperação e o orgulho de ser gaúcho. É tempo de celebrar a integração, a força da comunidade e o trabalho em conjunto. Assim como a chama crioula mantém viva a tradição gaúcha, com sua energia, a Seletro ilumina lares e fortalece a vida e o desenvolvimento no campo e na cidade. Olhar para o futuro é preciso, mas sem jamais esquecer a nossa história, valorizando com orgulho as nossas origens e a certeza de que juntos somos mais fortes. Essa é uma homenagem da direção, dos conselheiros e dos funcionários da Seletro, aos nossos associados que celebram o orgulho de ser gaúcho. Seletro, sempre ao lado do associado. No fim de Tischler, a economia é garantida. Confira só. Pizza Perdigão 460 gramas, R$19,99. A partir de 2 unidades, pague R$13,90 cada. Creme de leite Terra Viva 200 gramas, R$2,99. No Clube, R$1,99. Açúcar Cristal Elo Açúcar 2 quilos, R$7,29. No Clube, R$6,95. Feijão Fritz e Frida, 1 quilo preto tipo 1, R$5,69. No Clube, R$4,99. Aproveite! É tecnologia unindo a população, conectando vidas com inovação. O Bra, cada esquina tem uma história pra contar. Com o Bra, eu chego em qualquer lugar. É tecnologia unindo a população, conectando vidas com inovação. Conectando vidas com inovação. Baixe agora o aplicativo Ubra na Play Store. Quer saber de esportes? A Vale FM 99.1 traz todas as informações de segunda a sexta-feira, das 20 às 21 horas, no programa Batendo Bola. Tudo sobre a dupla Grenal e o que acontece no mundo esportivo. A apresentação, Lucas Nunes. Participe através do nosso fone e WhatsApp 51 20 23 13 97. 51 20 23 13 97. A nossa programação é toda sua. Vale FM 99.1, uma rádio para toda a família. Vale FM 99.1. Vale Informação. Começando o seu dia bem informado aqui na Vale FM. 8h41. Obrigado pela audiência. Olha aí, ó. Recebi agora do Sérgio Franchini, que é coordenador da Defesa Civil, o nível das águas do Jacuí nesse momento está na Ponte do Fandango, 19 metros e 65 centímetros. Deixa eu conferir agora quanto é que nós estávamos ontem, nesse mesmo horário, por volta disso. 17 metros e 10 centímetros. Então, nós estamos agora 2 metros e 55 centímetros a mais, Tomás. 2 metros e 55 centímetros em 24 horas. Vem descendo a água, né? Sim. E eu aferi aqui como está nesse momento em Dona Francisca, portanto, a montante, e nós estamos, e o dado é bem significativo, nós estamos com quase 6 metros de nível lá, quando a cheia é 7,5 metros. E houve um crescimento de ontem, de tardezinha para agora, de aproximadamente 2 metros em Dona Francisca. Então, olha, e tudo é Rio Jacuí, né? Estamos falando do mesmo rio. Então, 2,5 metros, dá para estimar que ainda vai descer muita água e nós vamos beirar, pelo menos, a marca de inundação, que é 21 metros e 50 centímetros. A partir daí, casas já começam a ser
atingidas naquela região ali da Cristo Rei, e também a várzea do Castanino, em parte, já começa, e estradas, né, mais próximas do rio, já começam com água no leito. Vamos mandar um abraço para a Otacília da Silva de Souza, nos acompanhando, mandou uma foto aí, tá mateando e ouvindo a Vale. Obrigado, Otacília. Momoca Fontoura, Roberto Bastos aí que também estão na nossa sintonia, né? E o Ângelo Alves aí que participou, né, da último bate-papo, sugerindo aí o dia 20 de todos os meses como aí o dia, né, para celebrar o orgulho do gaúcho. Toné. Eu só para registrar também, eu recebi aqui de uma ouvinte, né, a Simone, me pedindo onde é que eu comprei o gás. Esse valor. O valor de 103. Tá bem? Passei para ela aqui. Tá bom. Obrigado pela audiência. E sabe que ontem, conversando com um conhecido, aqui pelas ruas de Cachoeira, e ele me tocou um assunto aí que eu já abordei em outras ocasiões, que é o tal do IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotivo. Ora, metade do valor do IPVA fica para o estado do Rio Grande do Sul e a outra metade vai destinada para o município aonde o veículo foi emplacado. É carro, moto, caminhão, ônibus, trator, reboque, enfim, todo e qualquer veículo automotivo que tem que ter a sua placa de licenciamento, seja ela branca, né, que é o carro particular, seja ela vermelha, que são os carros para transporte de passageiros ou cargas. Só que a questão é o seguinte, outrora você pagava, junto com o licenciamento, você pagava uma taxa de confecção do documento. Quem tem veículo sabe, aquele documento bonitinho, verde, que vinha o DUT, aquele que é o termo de transferência de veículo, tudo bonitinho, aquilo vinha inclusive pelo correio, né? Tu pagava o IPVA, o Estado imprimia, preparava aquele documento, botava no envelope lá e mandava para o endereço que estava cadastrado o documento. Tu recebia pelo correio, na tua casa, no teu escritório, o documento referente ao ano. Bom, o Estado não faz mais isso. Agora, tu tem que chegar nos CRVAs e pedir lá para o camarada imprimir numa folha, uma folha normal, uma impressora normal, é tinta preta em cima do papel branco. Aquele papel ali, ele tem uma taxa de um cartório. Está custando aí quase R$12, acho que é R$11 alguma coisa. 12, né? Tu vai em qualquer essas gráficas expressas aí, tu vai imprimir um papel, é 50 centavos, a mesma folha A4, igual, é 50 centavos, mas no CRVAs é R$12 para imprimir o tal do papel. Um papel, não tem nada de especial. Aí estão cobrando em torno de 90 e poucos reais o tal do documento. Só que o tal do documento não é mais feito. Agora é esse papel. Então tu tá pagando uma taxa, que tu paga, essa taxa, se tu parar para pensar que Cachoeira tem 60 mil veículos, mais ou menos, vamos arredondar, 60 mil veículos emplacados em Cachoeira, a 90 pila, Toné, tu que é bom de conta, isso dá 5.400.000 reais. Aí o Estado fica com 2 milhões e pouco e Cachoeira fica com 2 milhões e poucos de um documento que não existe. Nós estamos pagando 5 milhões, eu estou falando dos 60 mil veículos emplacados em Cachoeira, imagina os 497 municípios do Rio Grande do Sul. 60 mil veículos de Cachoeira pagam em torno de 5.400.000 reais para imprimir um papel que não existe, que não é impresso, que não é confeccionado. Cachoeira ainda fica com 2 milhões e meio, o Estado com 2 milhões e meio. É por isso que não acaba. E aí tu precisa do documento, tá? Tu tem que ir ali no CRVA e ainda te tungam mais 12 reais para tu imprimir uma folha, que se eu chegar lá na gráfica, que eu vou ali, é 50 centavos para imprimir a mesma folha. Olha, é o que o cidadão conversou ontem comigo sobre isso aí. Assim, essa mamata, sabe? É isso que o povo reclama.
O Estado é sanguessuga. Tudo bem, Tomás, mas me permite aqui. Vamos lá. Me permite, claro, a tua indignação é justa, justíssima, né? Mas não basta apenas indignação. É preciso movimentação, é preciso ação. Há canais de reclamação em vários níveis, inclusive nessa emissora, que é o que o Tomás está fazendo aqui, com toda a liberdade e pertinência, né? Mas há canais oficiais, há ouvidoria, há reclamações, há canais políticos. Afinal, o senhor e a senhora votam em alguém, né? Também pode pedir, tem Assembleia Legislativa, tem vereadores que também podem se manifestar. Eu acho que é só fazer um movimento um pouco mais forte que eu acho que pode se superar. Porque isso é típico da burocracia. Te lembra do ministro Hélio Beltrão? Da desburocracia. Desburocratização. Isso, exatamente. Mas chegou a ter um ministério no Brasil para diminuir. E hoje, e graças àquela iniciativa, aos poucos, a gente foi conseguindo diminuir uma série de exigências. Mas a burocracia estatal, ela não está extinta. Ela pode ter diminuído, mas se o cidadão, se a cidadã ficar calada, ela volta, e volta mais forte. Hein? Mas tu sabe que esse negócio do documento, quando o governo anunciou que não ia mais imprimir o documento e mandar pelos correios para as casas das pessoas, as pessoas perguntaram na época. Tá, mas e aí, por que nós estamos pagando uma taxa de um documento que o Estado não vai mais confeccionar? Aí a justificativa do governo do Estado é que tratava-se de uma taxa de cadastro. Mas cadastro do que, cara pálida? Se nós vivemos na era da informática, quando tu chegou, comprou o veículo, foi na loja, novo, zero, seminovo, usado, tu tem que levar para o despachante, porque tu não pode andar na rua sem placa no carro, no veículo, e sem o documento, né? Então, quando tu faz isso, até tu paga o serviço do despachante, tá feito o cadastro. Então, que cadastro é esse que tu tem que pagar 90 pila por um documento que o Estado não faz mais, não imprime? Quando imprimia, a desculpa era essa. Não, nós temos um custo, é um papel especial, para evitar fraude. Tá, ok, tu recebia em casa o documento, tu pagava os 90 pila. Agora tu paga os 90 pila sob a justificativa de cadastro? Pois é, impressionante. Olha só essa notícia, eu estou lendo na CNN Brasil, certo? Está no site ali, se a senhora quiser conferir. Diz assim, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recorreu às redes sociais nesta sexta-feira, dia 5, mais uma vez para reagir ao desfile militar de Pequim, organizado pelo presidente chinês Xi Jinping, que contou com a presença do presidente russo Vladimir Putin e do líder norte-coreano Kim Jong-un e no primeiro-ministro indiano Narendra Modi. Então, o presidente americano escreveu: parece que perdemos a Índia e a Rússia para a China, a mais profunda e sombria. Que tenham um futuro longo e próspero juntos, escreveu Trump na rede social e acompanhado de uma imagem dos líderes caminhando. Então, veja, é uma mensagem, inclusive, contraditória, né? Quando ele diz que perdeu a Rússia, a Índia e a Rússia para a China, e depois deseja um futuro longo e próspero para esses três países juntos, ele está fazendo uma ironia, porque não é possível que ele esteja comemorando ter perdido o protagonismo ou a ascendência americana sobre Índia e Rússia. Sobre a China nunca teria, mas Índia e Rússia. Mas é aquela história, né? Foi tarifar o mundo inteiro, estabeleceu para a Índia, por exemplo, uma tarifa de 50% igual à brasileira, são os dois países mais tarifados, e querem que brasileiros e indianos achem bonito. Achem que está tudo certo, que o presidente americano agiu certo. Claro que não. Estão colhendo antipatia a médio e longo prazo, né? E óbvio que a China, como é o maior mercado mundial para tudo, passa a ser uma espécie de bote salva-vida.
o exportador brasileiro que estava exportando para os Estados Unidos, se puder exportar para a China, vai exportar para a China. E não está nem aí se a China é comunista, ditadura, né? O que é a China? Ele está fazendo negócio. Business. Estão misturando política com economia. E quando se mistura política com economia, dá nisso aí. E o Trump está fazendo isso com o Brasil, né? E está fazendo com a Índia também. Porque a Índia seria porque ela está comprando diesel da Rússia. Da Rússia. Ora, vamos combinar. O Brasil também compra diesel da Rússia. Compra fertilizantes da Rússia. Fertilizantes da Rússia. Então, como é que fica? Agora são 8h50. Descobriram que o Donald Trump, quando queria fazer negócios no Brasil lá em 2014, construir hotel no Rio de Janeiro e outros empreendimentos, ele teve que fazer o seu cadastro, né? O cadastro da pessoa física, o famoso CPF, ou o famoso SIC, como alguns dizem. Então ele fez em abril de 2014, então ele está cadastrado, é Donald John Trump, é o nome dele, 14 de junho de 1946. Então o seu Donald Trump tem o CPF, a Receita Federal explicou que não tem problema nenhum, o CPF é um cadastro eterno, fica um numeral, e tanto para brasileiros como estrangeiros que se vêm ao Brasil para fazer negócios, são obrigados a se cadastrar na Receita Federal, ou pessoas jurídicas, que aí é o CNPJ, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, ou o CPF. Então, na época, Donald Trump fez o seu cadastro na Receita Federal porque queria fazer investimentos no ramo hoteleiro e imobiliário no Rio e em São Paulo. Então, é uma curiosidade aí que o pessoal descobriu e que demonstra que o pessoal acha engraçado quando o governo exige que empresas tenham nome, endereço e CNPJ no Brasil, é uma coisa normal. É tão normal que essas empresas estrangeiras acham que, não, é aplicativo e o meu endereço é em algum lugar, em Marte, na Lua, sei lá onde. Aí quando o governo diz, não, tu tem que ter um escritório com endereço, com CNPJ aqui no Brasil. Aí veio o pessoal, mas o governo... Mas, até o Donald Trump, em 2014, teve que fazer o seu cadastro do CPF aqui, porque ia fazer investimentos no Brasil. É uma coisa óbvia que todo país tem que ter e exige. E lá nos Estados Unidos não é diferente. Se o empresário brasileiro chegar lá e for constituir um negócio, uma empresa, vai ter que se adaptar às regras do governo norte-americano e do estado aonde ele vai implantar o seu negócio, né? Provavelmente vai ter que fazer o seu registro nos cadastros, vai ter que recolher os impostos lá, como qualquer um. Por que um estrangeiro vindo para o Brasil não tem que se submeter às mesmas regras? O pessoal acha engraçado, o pessoal acha que o Brasil tem que ser casa da mãe Joana. Qualquer um vem, entra a hora que quer, sai a hora que quer, faz o que quer, como quer, e tá tudo certo. Aí quando o governo exige uma coisa, não, isso é censura, não quer incentivar o negócio, isso é comunismo, isso é ditadura. Mas, experimenta tentar fazer um negócio na Europa, na América ou qualquer outro lugar. Se tu vai chegar lá e vai ser casa da mãe Joana, tu vai entrar lá e vai fazer o que tu quer e vai sair a hora que tu quer, e não vai recolher um tributo para o país que tu tá lá. 8h56, Tomás, e o esporte? O esporte, o destaque são os jogos do torneio classificatório para a Copa do Mundo, Toné. Nós tivemos ontem a penúltima rodada da América do Sul. O Uruguai bateu o Peru por 3-0, a Colômbia bateu a Bolívia 3-0, a Argentina bateu a Venezuela por 3-0, o Brasil bateu o Chile por 3-0, então ontem foi o dia do 3-0. Só Paraguai e Equador ficaram no chá com rosquinhas, né? 0-0 o jogo. E com isso tá matada a charada, tá? Já tá tudo resolvido, não tem mais nada a se fazer. Já estão definidas as seleções que vão para a Copa e as que não vão. Quem não vai é o Chile e o Peru, essas aí estão fora. Do Paraguai em diante todo mundo vai. Paraguai, Colômbia, Equador, Argentina, Brasil, Uruguai, esses aí vão para a Copa do Mundo. Ficou para a última rodada de terça-feira a última definição entre Bolívia e Venezuela. Hoje, a Bolívia é a 8ª colocada e a Venezuela a 7ª. Então, na terça-feira,
a Venezuela recebe a Colômbia na sua casa. Uma vitória e a Venezuela confirma o 7º lugar e vai disputar a repescagem. Se perder, vai ser a Bolívia? Aí também depende, porque se o Brasil vai jogar com a Bolívia lá, e digamos que o Brasil ganhe da Bolívia, se a Venezuela perder ou não perder, a Venezuela se classifica em 7º lugar. Ou seja, a Bolívia tem que vencer o Brasil e torcer para a Venezuela perder para a Colômbia, né? Para poder. Aí havia a troca. Aí a Bolívia vai para 7º lugar e a Venezuela cai para 8º. É só isso que pode acontecer de diferente. O resto é tudo jogo amistoso. Não define mais nada. Eu acho que a Venezuela está classificada. Mas aí é o seguinte: é um feito, porque a Venezuela estaria a 3 jogos do primeiro Mundial da sua história. Porque a Venezuela, terminando realmente em 7º lugar, vai disputar uma repescagem. Não se sabe ainda contra quem, porque a FIFA não definiu, mas é uma seleção de baixo nível, tá? Porque é o que sobrou, é a rebarba que sobrou. E aí serão 2 jogos, um em casa e um fora de casa. Se a Venezuela conseguir, a Venezuela se classificaria para a Copa do Mundo. E seria um feito inédito, porque das 10 seleções sul-americanas aqui do nosso continente, a Venezuela é a única que nunca disputou nenhuma Copa do Mundo. Tá? A Venezuela é a única que nunca conseguiu se classificar. Primeiro, no início lá não havia torneio classificatório, mas ela não quis participar nem como convidado. Quando começaram os torneios classificatórios, a Venezuela nunca conseguiu chegar lá. Então, a Venezuela está a 3 jogos de um feito inédito. E só depende única e exclusivamente dela chegar lá e aí participar da primeira Copa do Mundo da sua história, Toné. Tá bem. Muito obrigado, Tomás. Tá certo, um bom fim de semana para todos. Descansem, aproveitem. Já tem bailes e fandangos aí nesse final de semana aí para gauchada. Abraço para Janaína Rodrigues, Paula Renata, Otacília Silva, Ângelo Alves, Loreni Alves, Momoca Fontoura, Roberto Bastos, Paulo Machado, Andreinha Silva, o Patrick Santos, né? Todo esse pessoal aí que nos acompanha, o Pispirica, que nos acompanha em 99.1, o Rodrigo Soares, que amanhã tem o Cantar do Sul, amanhã é sábado, né? É das 8 às 10 e no domingo das 10 à 1 da tarde, o Rodrigo Soares sempre também na nossa audiência, nos acompanhando, é a nossa turma e os nossos ouvintes, e aí também tem o streaming que o Toné vai acompanhando, que vai aumentando cada vez mais a nossa legião de ouvintes espalhados por este rincão mundo afora, né, Toné? É verdade. Eu nem abri hoje porque a conexão não está boa, viu? Acho que não sei se nós estamos com algum sistema aí, em função dessas chuvaradas, com problema. Obrigado, Tomás. Obrigado ao senhor e à senhora pela honra da audiência ao longo de mais uma semana aqui no Vale Informação. Vem aí o Thiago Borges com Misturadão, depois ao meio-dia mais notícia com o Protásio Moreira, Vale Notícias do meio-dia até as 2. A nossa colega Dalcir de Oliveira vem às 18 horas com o Conexão 99. E depois vem o Pispirica, depois vem o esporte, né? E assim nós vamos na programação ao vivo, muito ao vivo e muito viva da Rádio Vale FM. Uma abençoada sexta-feira, restante sexta-feira, um ótimo final de semana e até segunda. Esta é a ZYW 765.